Vamos falar um pouco sobre política. Estamos à véspera de um ano eleitoral, bastidores fervendo. E com a gente está aqui o jornalista do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, para a gente trocar umas ideias sobre esse momento político que vivemos em meio de todos os acontecimentos que estamos passando. Obrigado, Alexandre, pela tua participação. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos teus ouvintes. Obrigado pelo convite. Vamos aí tentar esclarecer alguns pontos que tem muito mais pontos de interrogação do que certezas nesse momento. Isso é verdade, né? Até agora, pelo desenho que vinha se vendo, ou vem se vendo, ou vem se notando, né? Para onde se encaminha esse cenário político de 2024 em Blumenau? Precisa ser muito mãe de Ná nesse processo. Vamos lá, Jorge. A gente está aqui há 11 meses do processo eleitoral. Há uns 8 meses eu fiz um cálculo de cabeça aí para definição das candidaturas, ali começo de agosto, que vão ser as convenções. E hoje, em tese, nós temos só uma pré-candidata colocada, que é a vice-prefeita Maria Regina Soar, que já tem todo um trabalho, que então ela está colocada. E existem alguns pontos de interrogação se realmente ela vai conseguir consolidar essa candidatura. Então essa é uma dúvida, mas em tese ela é a única pré-candidata colocada. Bom, já tem uma definição, mas isso não foi anunciado, de uma composição do Partido Novo com o candidato Odair, com o ex-promotor aposentado Odair Tramontim, né, que provavelmente já acertaram, só que não anunciaram, uma dobradinha com a suplente de senador, esposa do deputado federal Ismael dos Santos, a Denise dos Santos, numa composição que vai juntar também o União Brasil. Mas o promotor Odair Tramontim ainda não disse que é candidato, mas essa composição está bem avançada. Então, esse é uma candidatura forte. Seria Novo e União? Novo e PSD na cabeça de chapa com União Brasil, que é do deputado Marcos da Rosa, e deve ganhar muito, provavelmente, o reforço do vereador Gilson. Tá. E o PP nessa história? Porque, afinal, ela é suplente do senador do PP, né? Ela é suplente do senador do PP, mas essa regra não vale, porque suplente normalmente é de um outro partido, Sim, né? E tu acaba consolidando. O PT vai ter candidato aqui em Blumenau, né? Independente da viabilidade eleitoral. O nome natural seria da deputada federal Ana Paula Lima. Eu acredito que não será ela, eu acredito que será o assessor dela, o nosso colega jornalista Jean Volpato, que teve um bom desempenho eleitoral como candidato a deputado estadual. E aí, quais são os outros nomes que tem? Bom, o delegado, o deputado Egídio Ferrari, é um nome muito forte, vai se filiar no MDB, já está afiliado, a bem da verdade, mas ele era um nome potencialmente forte, mas ele manifesta todas as vezes que não quer ser candidato. Eu posso abrir um parênteses, Alexandre? Todo? Porque ele esteve aqui e no começo, quando eu falava com ele, ele dizia não. A última vez ele já disse, pois é, quem sabe. A grande dúvida é aquela coisa que falam muito para ele. Cavalo encilhado nesse momento. Agora, eu acredito que ele não vai ser candidato. Ele está entrando no MDB para formar um grupo, para ajudar o partido, e numa composição que está sendo feita na capital, pela bancada dos deputados estaduais. Então, a grande dúvida, porque o que vai predominar, apesar dessa ser uma eleição que a gente sempre diz que a eleição municipal é uma eleição mais pragmática, que as pessoas estão mais preocupadas em ter um bom gerente, um bom fiscalizador, mas a questão ideológica ainda vai valer muito nessa eleição, a gente tem percebido isso. Eu até acreditava lá no começo do ano que isso não ia valer tanto para essa eleição, mas a gente está vendo que vai valer. Então, a grande pergunta é: qual é o candidato do PL, do governador Jorginho Melo e do ex-presidente Jair Bolsonaro? Para onde o prefeito Mário Hildebrand vai? Então, essas são perguntas que ainda não estão respondidas. Está muito bem encaminhado que o prefeito Mário talvez vá para o PL. O PP está esperando a filiação do prefeito Mário no dia 11 de novembro, inclusive com a vinda do presidente nacional, deputado federal Ciro Nogueira. Agora, a informação que eu tenho hoje é que o Mário está muito mais perto do PL. Essa conversa do Mário ir para o PL inclui a Maria Regina, que é do PSDB?
A vice-prefeita vai seguir no PSDB, então é um jogo de xadrez que não está muito fácil. Mas o fato é que o PL, que fez 6 deputados federais, 11 estaduais, fez senador, fez governador, não tem um candidato aqui em Blumenau. Não tem mais ensaia, né? Não tem, mas nenhum consistente, se tu for pegar... o nome, quem é? O Ivanati está fora, ele já manifestou para todo mundo. Mas já também divulgou o nome que ele gostaria. Que ele gostaria, mas é muito mais, eu vejo nesse momento, de uma vontade do deputado de ter algum espaço de representatividade do que propriamente fato concreto. O que é fato? A secretária não quer ser candidata. Ela não é uma política, ela nunca disputou um processo eleitoral até agora. Ela não fala isso, mas obviamente ela sabe que ela tem um horizonte como, hoje ela é secretária adjunta, como secretária de Estado de Educação. Todo mundo diz que ela é, né, de fato a secretária e não o professor Simandon. Sim. Então, essa discussão, e me parece que ela prefere isso, ela nunca disputou um processo eleitoral. Bom, e ela já me falou por A mais B mais C que o governador Jorginho Melo nunca fez o convite. O que se tem são brincadeiras. Agora, também chama a atenção a presença recente delas em eventos, na vinda do Bolsonaro aqui, nos eventos da prefeitura. Tudo quanto é tipo de evento não ligado à educação. Não ligado à educação. Patrícia Líderes esteve aqui ao lado do Jorginho Melo. Essa é uma sinalização importante. Que chamou muita atenção, né? E a gente tem que pensar nesse momento que, faltando um ano da eleição, o promotor aposentado Odair Tramontim talvez seja o favorito, né? É que a gente ouve nas conversas, que nas conversas necessariamente não é o voto, a gente tem que entender muito isso. Né? É o favorito. Então tem que se criar um candidato competitivo. A secretária Patrícia, no PL, eu acredito que seria uma candidata competitiva. O delegado Egídio Ferrari seria um candidato competitivo. Tenho dúvida que seria um candidato competitivo no MDB, porque estar no PL ou uma aliança com o PL, para mim é fator primordial para ter um bom desempenho eleitoral em 2024. PL ao lado do Novo aqui em Blumenau, é possível? Eu acredito que nesse momento acabou, né? Porque não foi por uma, nem duas, nem 3 tentativas do governador de trazer o Odair Tramontim para o PL. E o promotor recusou, inclusive noticiado por todo mundo. Sim. Né? Ele foi convidado para ser secretário de Segurança, declinou do convite, porque esse convite estava atrelado a uma filiação ao PL. Ele quer ser fiel à origem política dele, e isso é muito justo. Então, nesse momento, eu não vejo. Até porque, se o Novo tem candidato, o que o PL vai ganhar emprestando um outro nome que já está consolidado. Inclusive, a estratégia do Novo é muito boa, porque ela vai para um segmento... É contraditória. Eu acho que o Novo, nessa eleição, e aí não é uma coisa errada, mas ele deixa muitos princípios para o lado, né? A começar pelas alianças que ele não podia fazer. Então, ele vai trazer um segmento que o Novo não tem, que é o segmento evangélico. Então, o Partido Novo ele tem uma inserção muito grande na opinião pública, mas ele não tem uma inserção nas comunidades mais carentes, né, que são as que vão também decidir o processo eleitoral. Por isso a aproximação com os evangélicos, né? Por isso a aproximação com os evangélicos. O que tá... A gente está falando aqui mais ou menos assim, de um primeiro escalão de possíveis candidatos, mas tem um segundo aí que vem o presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, já demonstrou interesse em estar em majoritária, talvez não como cabeça de chapa, mas junto. Outros vereadores também já demonstraram ter interesse em participar de uma chapa majoritária. Qual é a força hoje do legislativo num possível processo eleitoral de uma campanha majoritária, Alexandre? Eu vou fazer uma reflexão um pouco diferente, Jorge, aí para chegar na tua pergunta. Uma pessoa, uma liderança política, esses dias me comentou. Nós temos 3 deputados federais, contando o deputado federal Gilson Marques, que é aqui de Pomerode. Nós temos 4 deputados estaduais, nós temos 15 vereadores, e a prefeitura tem, em tese, uma candidata, que é a Maria Regina. Mas nenhum dos nossos deputados quis ser candidato.
A Câmara não conseguiu fazer uma liderança a ponto de ter um nome para a majoritária. E a própria Prefeitura ainda não tem uma confiança, nenhuma consistência no apoio à candidatura da Maria Regina. Muita gente fica chateado que eu faço essas ponderações com relação à vice-prefeita, que é uma gestora muito boa, muito competente, já demonstrou, só que a gente conversa com as pessoas e a gente ouve o que essas pessoas dizem. E elas dizem que há uma certa insegurança, que acha que ela teria uma dificuldade num debate mais forte com o promotor Odair Tramontim, que ela não tem um carisma, uma série de coisas que podem ser avaliadas e até descartadas, mas é isso que as pessoas falam, inclusive pessoas ligadas ao conjunto ali da prefeitura. Então é isso que a gente se baseia. Então, é legítimo e sempre se diz assim, ó, não dá para se lançar candidato a vice, né? Então é legítimo que os vereadores queiram uma projeção. O vereador Almir Vieira tem feito essa manifestação, mas a gente imagina que muito dificilmente ele vai ser candidato a vice de alguém, né? A não ser por uma falta de opção. Porque tudo tem que entender, uma chapa majoritária, um candidato a prefeito, outro a vice, eles têm que agregar coisas, né, no conjunto da chapa. Então, esse entendimento tem que ver aonde ele vai entrar. Pode até acontecer. Só que ele mesmo vai avaliar se aquela chapa majoritária é competitiva, porque então é muito melhor ser candidato à reeleição, porque boa parte dos vereadores que estão ali são favoritos para serem reeleitos. A gente sabe que ainda estamos muito distante das eleições, distante até dos processos. Até ali, mas tá todo mundo falando. Mas um momento de decisão é esse, né? Momento é esse. Eu achava que esse cenário, né, o tabuleiro pré-eleitoral, tinha que estar mais claro. E os candidatos mais em evidência. Em evidência, mas é isso. Pô, se as nossas. O que são as lideranças? Pô, deputado federal, deputado estadual, né? Essas são as nossas. Se eles não falam, o próprio Novo, que aprendeu na outra eleição, que já saiu com uma largada, queimando a largada antecipada antes, e agora já está tendo uma prudência nessa construção. Então, tem o processo, a gente tem que entender que esse é o processo de maturação da política, e tem alguns movimentos que precisam ser desenhados. O primeiro movimento, eu acho que é o mais importante, é para onde vai o prefeito Mário Hildebrand e seu grupo, porque isso é determinante. Se ele for para o PL, volto a falar o que eu disse antes, esse combo dele no PL inclui a Maria Regina Soar? Pode incluir, não é descartado, né? Ou não inclui. Então, isso vai mostrar uma fissura ou não. E aí é preciso frisar, em todas as oportunidades públicas que pode, o prefeito Mário reitera o seu apoio à candidata Maria Regina Soar. Isso que ele tem feito, ele tem sido muito leal com ela. Se isso vai se consolidar, porque o prefeito Mário é um político pragmático, e aqui não tem juízo de valor, é um político importante, é importante tu ser pragmático, então ele também vai perceber o que é melhor para o futuro político dele. Porque, vamos lembrar, a partir de 2024, o prefeito Mário Hildebrand fica desempregado. Ele tem sonhos mais altos? Tem sonhos mais altos, mas passa pelo sucesso ou por uma boa posição, uma boa composição eleitoral. E aí tem um cenário que a gente pouco avalia, Jorge, que é a questão do julgamento do senador Jorge Seife. É verdade. Porque se tiver uma nova eleição, que vai ser ano que vem, talvez alguns nomes despontem para essa vaga. E um dos nomes importantes é do prefeito Mário Hildebrand. Ele não pode ser candidato ao Senado? Pode, claro. E aí renuncia, abre espaço para a prefeita Maria Regina ser prefeita e consolidar uma eventual candidatura. Pode. É hipótese. Mas nesse momento a gente só fala sobre hipótese. Não tem outra solução, né? Daniela Rainer ensaiou, Não, continua vindo muito para cá, né? Já se disse empolgada com a possibilidade. Mas a cidade aceitaria? A cidade já aceitou um candidato caindo aqui, né, de paraquedas e foi muito bem sucedido, né? Que foi o Wilson Kleinobin. Eu até acho que a cidade aceitaria,
Mas eu não vejo a Daniela Rainer como esse personagem. E não vejo tempo para essa construção. Só o 22, só o bolsonarismo, sem o eleitor até vai votar no 22, tem uma prioridade, mas o eleitor vai olhar assim, tá, mas ela conhece a Velha Grande, ela conhece lá Itopava Central, e aí vai se dar conta que ela não conhece. E até ela conhecer, talvez a gente perca muito. Então, eu acredito que é um balão de ensaio. Acho que... E eu fico pensando como é que ela se candidata a uma coisa dessas, porque eu até fiz essa pesquisa, e talvez eu vá errar, porque agora não vim com os números, mas pô, ela fez 90%, 95% dos votos dela fora de Blumenau. Pô, e os caras que votaram nela? Eu acho um desrespeito. Eu não vejo problema o candidato da região, pô, se o Napoleão, se a Ana Paula Lima, se o Ismael quiser ser candidato, não tem problema, são candidatos da região. Tu tá ali, o teu grosso, teus votos foi ali, faz um test drive e vê. Mas ela, poxa vida, né? Porque se ela for prefeita de Blumenau, esquece toda a região de Chapecó. Cada um sabe o que faz, não sou eu que vou dar essa lição de moral para ela, mas eu acho isso muito ruim do ponto de vista político. Para nossa audiência entender, Alexandre, o que pesa nas negociações políticas nesse momento? E o que um evento como o que nós passamos pode influenciar numa negociação política? Ou não influencia? Eventos que você diz com relação são a enchentes, essas tragédias climáticas que a gente passa em momentos assim, né? Por exemplo, eu tenho falado que eu eu entendo que o prefeito Mário Wilber foi muito firme nas decisões. Mas tinha que ter cancelado em outubro. Eu já ouvi o pessoal me dizendo assim, tinha que ter cancelado em outubro, em agosto. Não, pelo amor de Deus. As pessoas acham que a outubro, algumas pessoas, é fomentar grandes empresas, grande negócio. Não é. É o pipoqueiro, é o cara do algodão doce, é do estacionamento. São pessoas que acabam fazendo um estoquezinho para ter aquilo. É o 14º salário dessas pessoas, 13º. Então, é muito importante isso. E eu acho que o prefeito, mais uma vez, foi muito bem em todas as medidas. E ele acabou pagando alguns patos que não são deles, justamente pela polarização política. A questão indígena, bom, o prefeito Mário não tem nada a ver com isso, lá de José Boatê, né? Mas foi o prefeito que pediu para fechar a barragem naquele... Bom, se eu sou prefeito de Blumenau, eu faço a mesma coisa. Tu tá vendo que tem um troço ali, que pode dar 2 metros a mais aqui embaixo. Pô, se eu sou prefeito, eu digo, ô governador, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Aquela questão de Taió, né? Pô, aquilo ali ficou marcado com... E eu também entendo o desabafo do prefeito de Taió. O cara está desesperado, a água literalmente está batendo na bunda dele, da população, ele está assustado, está ali. Ele falou aquilo, mas eu duvido que ele pense aquilo em sã consciência. Mas o que o prefeito Mário não opera a barragem? Então, isso tem essa conotação. Eu entendo que, né, falando ainda pela enchente, que a Defesa Civil do Estado se atrapalhou profundamente. Muito. Foi lamentável. Aliás, lamentável. Está sacramentada já a mudança no comando da Defesa Civil. E vão ter outras mudanças. Aí tu me perguntaste, o que trabalha? O que eu sei? O que trabalha? São conversas e negociações que podem garantir pessoas chaves, pessoas ligadas ao prefeito Mário em postos importantes do governo do Estado. Isso é uma negociação importante que tem nessa composição. Por que o PSD vai se aliar com um novo o deputado federal que conduz essa negociação, Ismael dos Santos? Por que ele vai se aliar com o novo? Porque ele está visualizando que para a próxima campanha dele de reeleição, ele quer ter o apoio oficial do município, ele quer ser o candidato da prefeitura. É assim que se constrói as coisas e, obviamente, a ocupação de espaço para as pessoas do PSD e do União no eventual governo do Novo. Então, é essas tratativas que se delineam. O que a gente tem que entender? Quem precisa ajeitar o futuro nesse momento é o prefeito Mário Wilber. Né? Então, qual é o futuro dele? Ele quer ser candidato ao senador, se tiver essa oportunidade, precisa estar no PL. Ele quer ser candidato a deputado, ele precisa ter uma visibilidade, ocupar um cargo,
no governo do estado, talvez. Já me falaram que talvez o sonho do prefeito Mário seja ser candidato a vice do Jorginho lá em 2026, porque a gente está olhando 2024 com um olhar de 2026. Bom, nesse caso, se ele está pensando nessa linha, ele precisa ocupar um cargo-chave. Então, eu sei que muitas conversas estão sendo tratadas para que também o grupo político do prefeito Mário ou algumas pessoas desse grupo ocupem cargos no governo do estado. Então, a negociação passa por isso. Aí as pessoas vão dizer, mas é isso, é troca... Né, toma lá e dá cá. Não, não é assim. É que a política se constrói desse jeito, né? E desde que as pessoas sejam competentes, tenham currículo, tenham estratégia, eu não vejo nada demais que tenha essa ocupação, porque é assim que se alimenta a nossa rotina da política. Exatamente, né? Então a gente pode falar que esse evento climático que nós vivemos deu uma aproximação maior entre Jorginho Melo e Mário Debrandt. Sim, nesse sentido de ter mais confiança, ter um relacionamento mais próximo. Jorge, talvez tu não precisa ir muito longe. Olha como foi a relação do governo do estado com Blumenau e toda a região nos primeiros 6 meses. E olha como é que foi a partir de agosto, quando o governador Jorginho Melo veio aqui. O governador Jorginho Melo, a última região visitada pelo governador Jorginho Melo foi a região do Vale Europeu. Lembrando que todo o Vale Europeu fechou questão pelo Carlos Moisés na outra eleição. No segundo turno era PT contra Jorginho, todo mundo foi no Jorginho. Mas então o governador, e a política faz isso, vamos dar um gelo em vocês, mas depois todo mundo precisa, porque é republicano, a gente precisa um dos outros, é assim que funciona a república, a federação, né? Então, hoje a gente já percebe, desde aquele movimento, uma aproximação muito grande, né? E às vezes as lideranças estaduais acabam atrapalhando essas coisas. Vale lembrar como é que foi a aproximação do governador Carlos Moisés com o então deputado estadual Ricardo Alba, naquele começo ali, e o Ricardo Alba tinha um projeto que era vir para a prefeitura, que acabou acontecendo, ele não foi eleito. Então acabou minando a relação do governador com o prefeito Mário Wilder. E a mesma coisa a gente percebeu nesse primeiro semestre, né, com o deputado estadual Ivan Nates, tentando sempre puxar a brasa para o lado dele, que é uma pessoa próxima ao governador Jorginho Melo. Agora, a partir de agosto, as melancias se acomodaram e a gente percebe um movimento do governador para Blumenau e para as outras cidades da região, mas em especial para Blumenau. Então, muitas sinalizações importantes foram feitas. A margem esquerda vai sair, aquele dinheiro que era do Pix, agora virou TEV, né? Então, aquele dinheiro vai ser pago. Bom, então tá tudo bacana. Então, as coisas se ajeitam. E aí, tem erro nisso? Não tem erro. O que a gente quer? A gente quer que as nossas obras sejam concluídas. O prefeito Mário foi assertivo naquele apoio ao Carlos Moisés. Pô, aquilo ali tinha um conjunto de investimento previsto para Blumenau que nunca tinha. Tu tinha que apoiar mesmo. Agora o prefeito Mário, esse aqui está fora do jogo, eu tenho que ir para quem tem o jogo, para quem tem a caneta. Assim funciona a questão da política, a boa política. E aí não tem sacanagem, é isso que as pessoas precisam entender. Podemos ter alguma surpresa, Alexandre? Não, eu ainda acho que tem espaço para surpresa. Por exemplo, a Patrícia Líderes seria uma surpresa. O delegado Egídio Ferrari seria uma surpresa, né? Agora, fora desse quadro, gente de fora, eu não visualizo, né? E a própria vice-prefeita Maria Regina Soares, num outro partido, até no PL, né? Eu questionei muitas pessoas próximas à vice-prefeita na semana passada, se ela estaria aí no PL e tal. Não me disseram isso, mas também não fecharam a porta para ela trocar de partido. O PSDB desidratou aqui na região. O PSDB já foi o maior partido aqui na região. Perdeu lá atrás o Napoleão, né? Perdeu recentemente o prefeito André Moser, vai perder vereador, né? Não posso falar que não está confirmado, mas dos 2 vereadores que foram eleitos pelo PSDB, um vai sair porque a matemática diz isso, porque nós temos eleição para a Câmara, e o cara vai ver assim, aqui tem 2 candidatos, aqui eu sou o terceiro, eu vou ficar de fora. É assim que funciona. Então, o PSDB vai desidratar ainda mais,
né? Ele desidratou nacionalmente, estadualmente e aqui. Então tem muita coisa que vai acontecer. Para onde que a Maria Regina vai, se é que ela vai? Então esse tipo de surpresa até pode acontecer dentro desse quadro. Agora, fora disso, surgiu um outro nome. O ex-deputado Alba pode vir, vai vir por onde? Se o Mário entra no PL, fechou a porta. Se o Alba entra no PL, como é que fica o Nats? E aí como é que fica a relação do governador Jorginho com a cidade? Então tem muita coisa que isso eu descartaria totalmente. Tá certo. E como é que o Informe Blumenau está acompanhando todas essas conjunturas políticas? Não só aqui da cidade, mas de toda a região. Nós temos acompanhado com muita intensidade e quando acontece questões como agora, que foi da situação da enchente, que ainda mexeu com a questão também dos indígenas, os nervos ficam um pouco à flor da pele, muita informação desencontrada. Jorge, tu que faz aí jornalismo dia a dia, eu nunca vi num tempo recente tantas narrativas diferentes. Eu fico impressionado e eu estava em viagem esse final de semana. O Pedro Machado, nosso colega do Santa, botou uma entrevista com o Ademar Cordeiro, onde ele fala que se não tivesse fechado a barragem, dava 12 metros aqui, dava 2 metros a mais aqui em Blumenau. Mas o Informe mostrou um vídeo dele, gravado na quinta-feira passada, onde ele diz que o fechamento da barragem naquele jeito foi insensato. Bom, mas para aí, então, o mesmo a pessoa falando duas coisas para dois veículos. Então, foi muito tenso isso, né? E a questão indígena é tão importante quanto não dá. A gente só pensa nisso quando a água chega perto da gente, então a gente tem que ver. Então, nós temos tentado, na medida do nosso fôlego, abrir voz para todo mundo. E aí, nisso, acaba nos deixando também no meio do tiroteio, porque é isso, né? A questão das redes sociais acaba nos deixando nesse tiroteio, fogo cruzado, mas também faz parte. A gente tem tentado abrir todos os espaços possíveis. E com relação aqui à política local, nós fizemos, desde semana passada, e ainda falta a terceira reportagem, uma série falando sobre a questão dos vereadores, que essa é uma eleição muito importante. No Informe tem hoje uma postagem que fala da contabilidade que precisa para um vereador entrar, né? Então tem uma série de coisas. Aumentou muito, Alexandre? Aumentou muito? A expectativa, o quociente eleitoral da última foi em 9.600, 9.700. Essa estimativa seja de 12 a 13 mil. Né? Então, nós estamos falando de 2.000 e pouco. A legislação eleitoral mudou de 2020 para cá. Ela é a mesma de 2022, mas mudou de 2020. Então, tem a questão, tu faz 12 a 13 mil votos, tu elege um, mas para tu entrar pela sobra, tu tem que fazer 80% desse coeficiente e o candidato tem que fazer 20%. Então, tem novidades nessa regra, né? Outro fato importante, quase todos os vereadores serão candidatos à reeleição dessa vez. Não tem desistência, não tem isso, não tem aquilo, não tem candidato a prefeito, né? Então, tem esse horizonte é muito diferente. E aí o Informe tem feito uma série de reportagens sobre essa matemática e nessa semana, provavelmente hoje ou amanhã, nós vamos falar um pouquinho das nominatas que estão sendo construídos. Tem partidos que já estão com uma nominata muito forte, muito interessante, o próprio PL e o próprio PP. E tem partido que está desidratando, o PSDB. Tem um vereador que vai sair, e hoje, no caminho vindo para cá, eu já soube de outro vereador que também vai sair, outro suplente que vai sair. 2 pessoas de votação expressivas, né? E o MDB, quanto é que vai ser? Né? Então, tem partidos que estão muito já organizados e tem partidos que nem começaram ainda. É verdade. Obrigado pela tua participação, Alexandre. Seja sempre bem-vindo aqui na Rádio Itaberá a falar de política, desse mundo, dessas negociações, né? Que a gente fica só acompanhando de longe. Eu agradeço, obrigado pelo convite, vou tentar me organizar para estar mais presente, né? Eu gosto muito de estar aqui trocando figurinha com teus ouvintes, gosto muito de ti, vamos ver se a gente se organiza. Obrigado pelo convite. Eu conversei com Alexandre Gonçalves, jornalista do portal Informe Blumenau, falamos sobre os bastidores políticos e projeções para 2024.